Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre o sistema locomotor. O sistema locomotor é formado pela combinação de dois sistemas que vão trabalhar juntos para garantir os nossos movimentos. São eles o sistema muscular e o sistema esquelético. A ciência que estuda as funções e as estruturas que fazem parte do sistema locomotor é chamada de anatomia. Sistema muscular. Ele é formado pelos músculos, que são formados pelo tecido muscular, que nós já falamos anteriormente sobre esse tecido. A principal característica do tecido muscular é a capacidade de se contrair. E existem três tipos de tecido muscular, que são o estriado cardíaco, que é encontrado apenas no nosso coração, e ele tem contração involuntária, ou seja, nós não temos controle sobre ele. O tecido estriado esquelético, que está ligado ao nosso esqueleto e tem contração voluntária, ou seja, nós controlamos. Exemplo, contrair o braço ou andar para onde a gente quiser. E também o não estriado ou liso. Esse tecido é encontrado como revestimento dos nossos órgãos internos e tem contração involuntária, ou seja, nós não temos controle sobre ele também. As extremidades dos músculos esqueléticos estão ligadas aos ossos por um tecido fibroso e muito resistente, que é formado por tecido conjuntivo. Esse tecido fibroso forma fitas que ligam os nossos músculos aos nossos ossos. Essas fitas são chamadas de tendões. Os tendões, então, servem para ligar os nossos músculos aos nossos ossos e participar da movimentação. Sistema esquelético. O nosso sistema esquelético é formado por um conjunto de 206 ossos e estruturas cartilaginosas, ligamentos e tendões. Além disso, os ossos atuam na nossa movimentação, servindo de ponto de apoio para os nossos músculos. Além de atuar na locomoção, o esqueleto também vai proteger os nossos órgãos internos, sustentar os nossos músculos, produzir células sanguíneas e células de defesa, como a gente falou lá no tecido sanguíneo, e também atuar como reserva de cálcio. Todas essas são funções do nosso sistema esquelético. Os nossos ossos podem apresentar formatos e tamanhos diferentes, e quanto a isso, eles podem ser classificados em quatro tipos. Longos são aqueles que têm espessura e comprimentos maiores, como por exemplo o osso do nosso fêmur, que está na nossa coxa. Laminares são ossos finos e achatados, como por exemplo os ossos que formam o nosso crânio e as nossas costelas. Ossos curtos, que são de tamanhos pequenos. Exemplo, os ossos do carpo e do tarso, ou seja, são os ossinhos que formam as nossas mãos e os nossos pés, com os dedos. E também ossos irregulares, que são aqueles que não apresentam um padrão definido, eles têm um formato irregular. Exemplo, as nossas vértebras. Articulações são pontos de encontro entre dois ossos. As funções de uma articulação são manter os ossos juntos e permitir a movimentação do nosso esqueleto. Elas também evitam o desgaste dos ossos e vão ser classificadas em três tipos: móveis, semimóveis e imóveis. As móveis são aquelas que têm uma boa movimentação. Por exemplo, a articulação do nosso joelho é uma articulação móvel porque ela tem uma movimentação muito boa. Além disso, existe um líquido nessa articulação, que é chamado de líquido sinovial. Esse líquido facilita a movimentação e o deslizamento de um osso sobre o outro. Já a articulação semimóvel é aquela que apresenta uma movimentação baixa, por exemplo, do nosso púbis ou da nossa coluna vertebral. Já a articulação imóvel é aquela que não tem movimentação, como por exemplo, a ligação dos ossos que formam o nosso crânio. É uma articulação que não tem movimentação, ou seja, imóvel. O nosso sistema esquelético é dividido em duas partes principais, que são o esqueleto axial. Como vocês podem ver na imagem, o
O esqueleto axial é formado pelos ossos do crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral. Eles estão representados na imagem do lado direito e também pela cor vermelha. Já o esqueleto apendicular é formado pelos membros superiores e inferiores. Eles estão na imagem do lado esquerdo e também representados pela cor amarela. A principal função dos ossos que compõem o esqueleto axial é proteção. O crânio envolve e protege o cérebro e alguns órgãos do sentido, como os nossos olhos, por exemplo. E além disso, ele dá apoio aos músculos da nossa face. Já a coluna vertebral é formada por 33 ossos, que são as nossas vértebras. Ela fornece sustentação forte e flexível, nos permitindo muitos movimentos com o nosso tronco. Além disso, ela também protege a nossa medula espinhal. Já a caixa torácica é formada por 12 pares de costelas que vão proteger os nossos pulmões e o nosso coração. Já os ossos que formam o nosso esqueleto apendicular, que são considerados ossos longos, como vocês podem ver na imagem, eles vão funcionar como alavancas para os nossos músculos, facilitando a nossa locomoção. Além disso, os ossos dos nossos pés vão colaborar na locomoção e no equilíbrio do nosso corpo. Bom, pessoal, a nossa aula se encerra por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem entrar em contato com seus professores e uma boa semana a todos.